Eu queria nessa noite falar sobre andar com Deus e que a gente conversasse e olhasse à luz da palavra o que a Bíblia vai nos mostrar, nos revelar nessa noite sobre andar com Deus. Seja bem-vinda, Julieta, minha prima querida, lá do Mato Grosso do Sul, a terra do Pedro Henrique, onde o Pedro nasceu. Que Jesus te abençoe, Julieta. Eu queria te falar que eu tenho orado por você, viu? E para as suas irmãs também, que Deus tem trazido em sonho. E eu tenho orado esses dias, até compartilhei com o Henrique. E eu queria falar sobre Gênesis no capítulo 5, versículo 24, e a palavra do Senhor diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Logo aqui no começo da escritura, a gente vê que depois da queda, Adão e Eva foram expulsos do jardim. A Bíblia diz que eles coabitaram e tiveram Caim e Abel. E depois, na descrição, né, no relato do texto, a gente sabe que acontece o primeiro homicídio da terra, onde Caim mata o seu irmão. E logo em seguida, na narrativa, depois do primeiro homicídio, nós vemos um relato da descendência de Caim. E depois nós vamos ver um relato dizendo que é a descendência de Adão, mas seria a descendência de Sete. Por quê? Porque depois Adão novamente coabita com Eva e tem uma criança e eles colocam o nome nesse menino de Sete. E depois, quando Sete tem um filho, esse filho se chama Enos, e a palavra do Senhor diz lá no capítulo 4, versículo 26, que daí começou a invocar o nome do Senhor. Então, vão ser duas narrativas de duas linhagens bem definidas e bem claras aqui, e fica muito fácil da gente compreender, porque no capítulo 4 nós vamos ver a descendência de Caim. Então vamos considerar que é uma linhagem que fez coisas muito diferentes dessa linhagem da descendência de Sete. Então eu vou considerar que essa linhagem de Caim é uma linhagem da descendência da serpente. E a descendência de Sete é uma linhagem da descendência da mulher. Por quê? Então nós vamos ver nessa noite algumas diferenças dentro dessas duas linhagens. Então a primeira coisa é o seguinte: na linhagem de Caim não há descrição de tempo. Então quando você vai ver que quem coabitou com quem, não se narra quantos anos nem o tempo. Na linhagem de Sete, é especificado quanto tempo viveu cada descendente. E a gente sabe que era uma época que o homem vivia muitos anos, né? Depois que Deus exerce o juízo, depois de Noé, o homem já não vive mais do que 120 anos, mas não era assim. Então, ali a gente vai ver assim, porque viver muito é algo que está dentro do ser humano, né? A gente busca a longevidade. Então, a gente se cuida, a gente quer ter uma saúde legal, a gente quer viver muito, a gente quer esticar o máximo que puder a nossa estadia aqui nessa terra. Isso é natural, né? Porque nós fomos criados para a eternidade, a morte não é natural para nós, mas nós sabemos que a certeza absoluta que temos nessa vida é que nós vamos sim passar pela morte se a gente não for a geração que vai ver a volta de Cristo. E dentro dessa descendência de Sete, interessante que por que descreve o tempo que eles viveram? E eu fiquei pensando sobre isso, entendendo que porque o tempo que não é vivido na presença do Senhor, como acontece na linhagem de Caim, esse tempo não conta, ele não serve para nada. O ser humano vivido apartado de Deus, sem temer a Deus, sem reconhecer a Deus, o que é o tempo da vida dele? Serve para quê?
vai deixar o que uma vida dessa? Qual o legado? O que... Então, assim, o tempo sem Deus, uma vida sem Deus, ela não tem serventia. E a nossa vida diante dos olhos do Senhor, ela nunca vai ser medida pela quantidade de anos que a gente tem, mas sempre pela nossa entrega, pela nossa doação a Ele mesmo, que é o doador e o criador da nossa vida. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa que acontece de diferente nessas duas linhagens. A linhagem de Caim perpetuou o mal. Na linhagem de Sete, né, nessa linhagem da semente da mulher que traria o próprio Cristo, eles voltaram a invocar o nome do Senhor. Então, qual a diferença, né? Uma linhagem perpetua o mal, começa a pensar só em construir suas próprias coisas, na arte, não que essas coisas não sejam de Deus, mas em detrimento de Deus, essas coisas não produzem nada de bom. E a palavra diz que essa outra linhagem bendita, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então significa que eles começaram a orar, eles começaram a resistir ao mal, a lutar contra o mal. Olha que coisa linda. A linhagem da semente da serpente, tem um homem chamado Lameque, que se chamava Lameque, e esse homem comete um assassinato, e a Bíblia diz que com total indiferença ele conta sobre isso, né, mais ou menos versículo 23 e 24 do capítulo 4. Já a linhagem da semente da mulher, um outro homem chamado Lameque foi o pai de Noé. E é lindo demais, porque Noé, ele profetiza uma bênção linda quando Noé nasce, e ele profere aquela palavra de bênção sobre aquele menino, e ele diz, ele será bendito, ele nos aliviará das nossas dores. Quer dizer, foi um ato profético que ele faz, e a gente sabe que se cumpre. E na linhagem da semente da mulher, que é a linhagem de Sete, ela nos trouxe a salvação através de Cristo. E dentro dessa linhagem bendita existe Enoque, um homem que andou com Deus. Coisa muito linda a gente ver esse começo da narrativa da história. E eu queria falar sobre este homem que andou com Deus. Então, na terceira geração após Enoque, viria o juízo de Deus por causa do pecado. Que terceira geração é essa? Seria depois de Noé, né? De Noé em diante. Então, a palavra diz ali bem claramente que o Senhor, ele viu a maldade do homem se multiplicando a tal forma na terra que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E a gente acha que o mundo tá mal hoje, né? Mas pra gente entender o que é a consequência do pecado e a queda, é a mesma na história da humanidade. E a primeira característica que eu queria trazer nessa noite de um homem que anda com Deus é que ele vai experimentar um amor tão grande do Senhor que ele não vai deixar você transitar no pecado sem sentir tristeza por isso. O homem e a mulher que verdadeiramente andam com Deus, uma marca forte é a tristeza que o pecado gera em nós. Nós não ficamos satisfeitos, nós não nos sentimos realizados, nós não temos paz quando nós fazemos algo que entristece o coração de Deus. Então, essa é a primeira marca que Enoque tinha. Ele era um homem que ele reconheceu esse amor de Deus. E quando ele reconhece esse amor, ele se posiciona de uma forma diferente. E nós estamos falando de um homem que viveu no meio de uma geração corrupta, uma geração terrível, aonde a maldade estava se multiplicando de forma desacelerada. Foi o próprio Deus que diz isso, e em função disso Deus executa juízo, porque o juízo de Deus é também uma manifestação da graça e do amor dele. É uma forma de frear o ser humano nessa capacidade tão grande que ele tem e nessa inclinação terrível para o mal.
E por amor, Deus disciplina, Deus repreende, Deus exorta. E quem não entende isso, essa disciplina, esse amor, o juízo de Deus, não entende o que é o amor. E se a gente for pensar, por exemplo, quando você tem um filho e a criança é muito pequena, e o fogo, por exemplo, é uma coisa muito bonita, chama muita atenção da criança. E se você tem uma criança pequenininha e você está usando o fogão, por exemplo, e ela faz menção de chegar com as mãozinhas perto da trempe acesa, você vai tomar uma atitude drástica. Você vai soltar tudo que você está fazendo, talvez você vai dar um grito de repreensão ou puxar aquela criança com força para evitar que ela queime a mão. Então, isso é uma coisa tão natural, é um instinto nosso, né, de maternidade, de paternidade. E imagina o próprio Deus quando ele vai vendo o ser humano caminhando a passos largos para se distanciar daquilo que é o propósito dele, daquilo que o amor dele se manifestou em mim e você para que a gente possa viver, quer dizer, para agradá-lo, para ter uma vida equilibrada, para que as coisas funcionem. E a gente rejeita muitas vezes esse amor e a gente quer viver a despeito desse amor, fazendo valer os nossos próprios planos e projetos. E nós precisamos entender que esse amor manifestado em nós, ele nos livra do que produz morte. O que nos livra da morte é o amor de Deus. É o amor de Deus manifestado na minha e na sua vida. Essa é a primeira marca, é a primeira evidência de quem verdadeiramente caminha com Deus. São pessoas que experimentam esse amor de uma forma tão profunda, que compreende os ajustes de Deus, a exortação que ele exerce para nos adequar, para nos alinhar à vontade dele. O coração é inclinado, o coração se submete. Essa é a primeira marca de quem verdadeiramente anda com Deus. Eu queria ler um outro texto que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 11, que é uma menção a respeito de Enoque também. O versículo 5, 6 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é aquele que se torna o recompensador daqueles que o buscam. A segunda marca de quem anda com Deus, e essa carta endereçada aos Hebreus fala e faz menção a Enoque. E a segunda marca que eu vejo é que aquele que anda com Deus possui uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? Uma fé verdadeira é uma fé que só tem uma única ambição: agradar a Deus. Isso é uma fé verdadeira. É uma fé que não... O que nós estamos chamando muitas vezes de fé, que é usar dessa palavra para que eu tenho fé que o Senhor vai fazer aquilo que eu quero, usar em benefício próprio. Isso não é fé. A fé de um homem e de uma mulher que verdadeiramente andam com Deus, ela tem uma única ambição: Senhor, eu preciso te agradar. Eu preciso que os seus olhos me alcancem. Eu preciso estar numa posição daquele obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem essa palavra, que conhece o Senhor, que sabe o que agrada ao Senhor, que sabe de que forma o Senhor vai se agradar de mim. Isso é uma fé verdadeira. Essa é uma fé que ela está muito além de circunstância. E a gente precisa pedir ao Senhor que nos leve a esses níveis mais profundos,
para experimentar o que verdadeiramente é andar com Deus. A palavra diz que o Senhor chamou Enoque. Enoque, o significado do nome dele era dedicado, iniciado. Você já foi iniciado nas coisas do Senhor? Você já tem caminhado? Você já tem compreendido alguma coisa sobre esse amor? Esse amor que é tão forte, é tão grande, que ele te capacita a rejeitar o que é mal, ao que te afasta de Deus. Isso passa a ser indigesto para você. Você já anda com Deus a ponto de que a fé que foi gerada no seu coração é uma fé que deseja agradá-lo, agradar o seu Criador, o seu Redentor, aquele que é o responsável por tudo que você é, por tudo que você tem e virá a ser. Essa precisa ser a marca da nossa história, se a gente quer ser reconhecido como quem anda com Deus. E a terceira marca de quem anda com Deus é que a gente compreende que nós fomos criados para a santidade, para viver e conhecer a santidade de Deus. Essa é uma marca forte de quem anda com Deus. Separados para não seguir os maus costumes deste mundo, mas ser completamente fiel a Deus. Tudo que é de Deus nos dá alegria, nos dá prazer, nos atrai. É onde a gente tem desejo de estar. Essa é uma marca de quem caminha com Deus. E nós estamos falando de um homem que Deus se agradou tanto dele que ele não experimentou a morte. A gente sabe que isso aqui é uma pré-figura também do que acontecerá com aqueles que hoje andam verdadeiramente com Deus. A palavra diz que nós vamos passar da morte para a vida eterna. Enoque não experimentou nem a morte física, mas nós sabemos que nós não vamos experimentar a morte eterna, porque Cristo chegou na nossa história e conquistou a vida eterna nele. Foi ele que fez toda a obra. O atributo que ganha maior destaque no ambiente do céu, queridos, é a santidade. É a santidade. Eu queria ler alguns textos para que a gente entenda a importância dessa marca na vida de quem caminha com Deus. E o primeiro texto se encontra em Isaías capítulo 6, versículo 3, e diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Não é à toa que essa precisa ser a marca de maior relevância na nossa história. A palavra diz aqui que foram serafins. Na visão de Isaías, ele vendo os serafins, eles clamavam a respeito de Deus, que ele é 3 vezes santo. Tem mais uma palavra que se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Queridos, essa marca precisa ser levada muito a sério na minha e na sua história. A palavra de Deus diz que ele é santo. A santidade, eu imagino que o céu respira esse atributo para todos os cantos. É o que nós vamos viver eternamente. Um lugar onde o mal não entra. E o que Deus quer comigo e com você nessa caminhada é nos ensinar e experimentar os vislumbres do que é uma vida equilibrada, adequada, dentro dos padrões que ele estabeleceu. Não é um padrão que eu acho que é bom, não é aquilo que eu entendo que é o melhor para a minha história. Ele se revelou. Deus é o objeto da revelação contido na Bíblia. E de que forma ele se revela? Através dos relacionamentos. Quando a gente vai vendo o Deus resgatador, o Deus que vai ao encontro, o Deus que é misericordioso, o Deus que começa de novo a história com a humanidade, com o ser humano, o Deus que chega de novo na nossa vida, na nossa casa, não desiste de nós.
Nós precisamos, queridos, desejar essa santidade desde hoje. E eu fico pensando, cada um no seu contexto, o que você tem feito, o que tem entrado na sua vida, na sua mente, na sua casa. Às vezes a gente fica esperando que a gente vai assim com grandes coisas manifestar. A santidade de Deus deve ser manifestada em todas as áreas da nossa vida, nas menores coisas, nas maiores coisas. É na forma como você atende um filho, uma criança, como você cuida, uma palavra, de que você tem enchido a sua vida, a sua mente, a sua casa. A sua caminhada tem sido pautada por essas marcas, pela marca deste amor tão profundo que te capacita a desejar o que é Deus, tudo que vem de Deus, que seja a disciplina dele, que seja a exortação dele, esse amor que te faz ser humilde e reconhecer que sem ele você não pode nada. A sua vida, a sua caminhada tem a marca dessa fé verdadeira, essa fé pura, que te leva a querer agradá-lo, a despeito do seu desejo, dos seus próprios sonhos, daquilo que o seu coração, que é enganoso, que acha que é bom, quer. Nós precisamos reconhecer, não é tão difícil, queridos. O ser humano não sabe nada, não conhece nada. Deus conhece o ponto final da nossa história. Se ele tem preparado coisas diferentes do que você pensou, do que você sonhou, tem essa marca na sua história, na sua caminhada, essa marca de fé que professa: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, foi a primeira oração que os discípulos pediram para Jesus. Olha, mestre, nos ensina a orar. E olha qual a oração que Jesus ensinou eles a fazerem. O que Jesus estava falando nessa oração? Deseje o céu. Deseje que aquilo que o céu já estabeleceu para você, porque vai ser muito mais fácil a sua caminhada. A sua caminhada tem a marca, querido, de santidade. Porque se ela tiver essa marca, você vai andar diferente. Você vai fazer diferença nessa terra. As marcas de qual linhagem você carrega? Da linhagem da semente de Adão, que é a semente da serpente, ou da linhagem da semente da mulher, que é a linhagem que traria Cristo? Pessoas que muitas vezes até falam ou acham que têm o Espírito de Deus, mas a sua conduta vergonhosa mostra que na realidade vivem para satisfazer seus instintos naturais. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Nós precisamos entender que não está em tempo mais para brincar. A palavra de Deus fala que a gente deve remir os dias, remir o tempo, porque os dias são maus. Lá em Judas, no capítulo 14, caminhando para o encerramento, a palavra diz assim, 14:15. Quanto a estes, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes contra que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, o que acontece? Aqui Judas está falando de um juízo de Deus. Interessante que quando ele faz essa menção aqui de Enoque, não só Judas, mas alguns outros escritores do Novo Testamento, eles fazem menção a um livro apócrifo de 1 Enoque, mas isso não significa que isso daqui não foi inspirado pelo Espírito Santo, pelo fato desse livro não constar na Bíblia, porque a gente entende que toda escritura é inspirada por Deus. Estes homens foram inspirados no momento que eles escreviam. Então, queridos, o que Judas está falando aqui é de juízo de Deus.
Deus está falando aqui, através de Judas, que ele vai fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Ninguém vai ficar sem consciência do que fez. Deus vai trazer à consciência tudo aquilo que impiamente foi praticado. Palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. Então, queridos, a palavra diz que ele vai vir e exercer juízo. Mas esse juízo vai ser exercido contra aqueles que têm caminhado longe de Deus, contra aqueles que rejeitaram a Deus, contra aqueles que falaram de forma insolente, porque para aqueles que decidiram caminhar e ter essas marcas que são evidentes na vida de Enoque, a ponto do Senhor se agradar, ter tanto desejo em Enoque, que o Senhor traz Enoque para estar com ele. Enoque passa a estar com Deus, a viver com Deus sem experimentar a morte. A gente sabe que Elias também, né, experimentou isso, mas eu queria nessa noite que a gente meditasse sobre essas marcas que precisam ser evidenciadas na nossa caminhada. Eu preciso reconhecer que esse amor tão grande que me envolve, quando esse amor se manifesta em exortação, em correção, em repreensão, em algo que às vezes a gente fica, nossa, mas não era isso que eu queria, sabe? A vida tá ruim desse jeito. Não, tudo que Deus faz é bom. E a palavra diz que ele é bom o tempo todo. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que compreenderam que esse amor é fiel, que esse amor não é engano, que esse amor permanece e que esse amor não nos leva a estar distante dele. Pelo contrário, esse amor nos atrai, esse amor nos coloca no melhor lugar que um ser humano possa se encontrar, que é no centro do coração, que é no centro da vontade de Deus, que é alinhado com aquilo que ele quer para mim e para você. E a segunda marca é ter essa fé verdadeira, genuína, essa fé capaz de dizer que não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Assim como Cristo falou na cruz, por amor a mim e a você. E a terceira marca, queridos, ela vai, consequentemente, trazer santidade, que é esse desejo de nos separar, de rejeitar tudo que afasta a nossa vida, tudo que afasta os nossos, tudo que afasta a nossa família. E esta é a proposta do Senhor para que a gente caminhe. E a minha oração é para que Deus fale ao seu coração, para que você consiga compreender a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. E é isso que eu queria trazer para a nossa meditação nessa noite. E eu espero que o Senhor complete aquilo que eu não posso fazer, porque eu sempre oro durante o dia, quando a gente está preparando, e eu falo, Senhor, se o Senhor não se fizer presente, se o Senhor não tocar corações, de nada vale o que eu vou fazer. Eu não tenho condição, mas eu sei que se o Senhor visitar as mentes, se o Senhor falar aos corações, aí eu creio que uma obra grande pode ser feita e manifesta. E eu quero agradecer cada um que participou nessa noite. Tô vendo a minha cunhada, a Lucília, que Jesus te abençoe. A Welita que entrou. Que o Senhor possa, Neuzeli, acho que é a irmãzinha lá de Valadares, que o Senhor abençoe, a Teca. Mas que vocês possam ser supridas, porque esse amor nos supre. Esse amor nos deixa inteiras com Deus. Essa é a finalidade. Esse é o propósito dele. Por isso é bom demais caminhar com Deus. Porque quando nós caminhamos, essas marcas vão sendo imprimidas em nós. Que marcas são essas que foram imprimidas em Enoque? As marcas de Cristo.
E essas são as marcas que Ele quer imprimir na minha e na sua história, para que a gente possa, queridos, ter confiança e caminhar na alegria e na esperança que não nos confunde, de que Ele é bom e que esse amor é fiel. Eu quero agradecer a Ana, a tia da Natália também que está com a gente, minha tia Mariângela, Jesus te abençoe, tia, você é uma bênção. O Branco, Martelo, que Deus abençoe e que o Senhor continue assim alegrando o coração de vocês a despeito do que tem acontecido, que vocês possam compreender e enxergar a bondade de Deus nesse tempo. E a gente sabe que muitas pessoas têm sofrido, nós vamos orar por isso agora. Mas uma coisa é certa, Deus tem feito grandes coisas nessa terra. Quem está atento e está ligado tem recebido muito de Deus. Porque esse é um tempo de recolher. Se tem uma coisa que Deus gosta é de secreto com Ele. Deus gosta de chamar na intimidade aqueles que andam e caminham com Ele. Então, é o Altair. Jesus abençoe. E que o Senhor possa te dar, de usufruir esse tempo dessa intimidade com Ele, né? O Altair é amigo de muitos anos, né? Lá de trás daquele morro, que a gente fazia muita graça, muita piada, que Deus abençoe. E Jesus te abençoe também, Wellington, visite seu lar, traga alegria. E vamos orar nessa hora, feche seus olhos, que eu quero colocar a minha vida e a sua diante do Senhor, crendo que Ele pode todas as coisas e que Ele possa imprimir essas marcas de mulheres e homens que caminham verdadeiramente com Cristo. Amém? Querido Deus, eu quero te agradecer nessa noite por cada vida, por cada lar aqui representado. Senhor, eu venho te pedir em nome de Jesus que a tua presença, que a tua luz que dissipa trevas, confusão, embaraço, entra, meu Deus, em cada lar. Entra, Senhor, ali, Pai, em cada família representada, naquilo que é necessidade, naquilo, Senhor, que tem eles, ó Deus, colocado diante do Senhor, esperando no teu socorro. Senhor, eu venho te pedir em nome de Jesus que o Senhor livre da enfermidade. Senhor, nós vemos te pedir nessa hora que essas marcas, ó Deus, de quem te conhece, quem conhece o teu amor profundamente, de quem vive uma fé verdadeira, daquele, Senhor, que sabe que santidade, ó Pai, é uma decisão daqueles que caminham contigo, possam ser imprimidas em mim, todos aqueles que ouviram, que vierem ouvir esta palavra. Deus, eu peço em nome de Jesus, visita nesta hora os hospitais, as pessoas que estão enfermas. Pai, em nome de Jesus, Tu é aquele que tem o poder para curar. Tu és o único que tem o poder para reverter situações. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa contemplar nessa hora cada vida, cada nome que está sendo colocado diante do Senhor, para que receba o Teu toque, para que seja curado. Senhor, e eu te agradeço pela presença gloriosa do Teu Espírito em nós, nos trazendo, Senhor, o entendimento, a lucidez daquilo que Tu és e que tudo que o Senhor faz é bom. Deus, recebe o nosso louvor e adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um e que vocês possam ter uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.